Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Thiago Guiroto e hoje nós temos um webcast sobre a virtualização com Hyper-V Client dentro do Windows 8 8.1. E hoje nós temos aí nossos palestrantes desse webcast, o Alexandre Prado, o André Luiz e o Paulo Santana. É com vocês, pessoal. Valeu, Thiago, valeu, Eduardo. Primeiramente, agradecer pelo convite. Já teve outra oportunidade que eu estaria presente e não pude estar. Meu nome é Paulo Santana. Vou estar junto dos meus amigos Alexandre Prado e André nessa sessão sobre virtualização com Hyper-V Client no Windows 8 8.1, projeto Quinta GTI. É um prazer participar e em breve teremos mais sessões, inclusive semana que vem. Legal. Deixa eu avançar. Bom, o que é virtualização, né? Muitas pessoas, há pouco tempo atrás, achavam que era uma coisa assim futurística, de outro mundo, né? Quando na verdade é um recurso utilizado desde o início da computação, né? Que é a possibilidade de você criar um ambiente, uma versão virtual, né? de algum ambiente, né? Tal como uma plataforma de hardware, um sistema, enfim, entre outras coisas. Então, desde o início da computação, lá com os mainframes, você já tinha mais ou menos esse conceito, né? Hoje você consegue trazer equipamentos físicos e transformá-los em virtuais, rodando em um hardware só. Você consegue colocar vários equipamentos, vários dispositivos, enfim, e assim fazer um gerenciamento mais adequado dos seus recursos computacionais. Tá? Bem, pessoal, como o Paulo falou, né, a virtualização não é uma novidade, mas se tratando hoje da nossa realidade de hypervisors, a gente vai focar muito aqui em hypervisor Microsoft, né? Então, ou seja, o hypervisor ou o Virtual Machine Manager, né, na verdade são parte de um conjunto, né, que vai facilitar a gente trabalhar com o ambiente de virtualização. Então, tanto o Hypervisor, no nosso caso o Hyper-V, e o Virtual Machine Manager, que quem trabalha com ambiente de virtualização Microsoft conhece um pouco, são parte de um software ou trabalham ligados ao hardware, ao firmware, que é voltado para criar máquinas virtuais, né? E de acordo com o Robert Goldberg, existem dois tipos de hypervisor. O hypervisor do modo nativo, né, que trabalha diretamente no hardware, e os hypervisors hospedados, que funcionam em outro sistema operacional. E a gente está falando, por exemplo, o VMware, Workstation, Oracle VirtualBox, né? Já o Hyper-V, ele ele pode ser chamado de um hypervisor nativo, tá? Bom, pessoal, e o que é necessário, né, para você montar um ambiente com cliente Hyper-V, né? Se tratando especificamente da seção nossa aqui, que é o Windows 8 8.1. Então você tem que ter a versão 64 bits, né, do Windows 8 ou 8.1 Pro ou Enterprise, tá? 32 bits não funciona, né? Como já dito, o hardware tem que ser o processador 64 bits, tem que ser compatível com aquele recurso SLAT, né, que é o Second Level Access Translation, tem que ter o recurso de virtualização da Intel ou da AMD, né, que você consegue verificar através de softwares específicos de ambos os fabricantes ou através de um software que a gente vai ver numa rápida demo que a gente vai fazer aqui, né, e no mínimo 4 GB, né, para a máquina. Pode ser o seu desktop, seu notebook, enfim. Como eu falei, quem sempre acompanha nossas palestras, aulas, enfim, hoje é inadmissível o profissional de TI não ter um ambiente de laboratório. Com qualquer equipamento razoável, você consegue ter uma ou duas máquinas virtuais para você testar seus scripts, testar uma versão nova de software, migração de sistema, de ambiente, enfim.
ou criação de um novo ambiente. Então, eu considero hoje inadmissível um bom profissional que queira se destacar no mercado, que queira estar constantemente evoluindo e sabendo as tecnologias que existem, estudando, até mesmo para certificação, que ele não tem um ambiente de teste. O cliente Hyper-V veio ajudar nesse tipo de situação, porque antes a gente tinha que utilizar, em se tratando de desktops ou notebooks que estivessem com sistemas operacionais client, né, a gente precisava usar um recurso de virtualização sem ser nativo, como o Alexandre falou no outro slide, né, como o VMware Workstation, o VirtualBox, enfim. E na época quem mais ativo o Virtual PC, vai se lembrar, né, e hoje não, você com o Windows 8.1 você tem um cliente Hyper-V, né, que é similar a um servidor com o Windows Server 2008 ou 2012 e o Hyper-V instalado. Você consegue montar o mesmo tipo de cenário, simular ambiente e inclusive o que é interessante e que vale a pena é o seguinte, você tem um ambiente com Hyper-V, seus servidores, seja de teste ou de produção, enfim, baseados em Hyper-V. Tá, e você consegue montar um ambiente no seu notebook, no seu desktop com o Hyper-V baseado no Windows 8.1, as máquinas virtuais que você criar ali nesse ambiente de teste, você consegue fazer o upload, né, porque elas têm o mesmo formato e funcionam perfeitamente com um servidor, com o Server 2008 ou 2012 R2. Tá? E vice-versa. Tá? Você também consegue fazer o download de uma máquina virtual baseada nesses servidores para o seu notebook, para o seu desktop com o Windows 8.1 e o cliente Hyper-V. Tá bom? Bem, falando sobre quais são os recursos do Hyper-V Client, né? Ou seja, o Hyper-V no ambiente de desktop. Primeiro, a gente pode utilizar a conexão para de trabalho remoto, né, para acessar as máquinas virtuais. A gente pode trabalhar com sistemas operacionais tanto de 64 bits quanto de 32 bits. Né? A gente consegue fazer até alguma movimentação tipo Level Migration em alguns casos. A clonagem de máquinas virtuais. Configuração de memória dinâmica, depois eu posso mostrar algumas coisas aqui de memória dinâmica, onde a gente pode definir qual vai ser a memória inicial, ou seja, eu posso dizer que uma máquina virtual ela vai começar com X de memória e ela pode chegar a Y. Então, ela vai sempre trabalhar naquela faixa de memória. Podemos criar discos virtuais de até 64 teras, máquinas virtuais com 32 processadores e 502 GB de memória também. Criar switches, né, e conexões internas, externas ou privadas, semelhante ao que a gente consegue fazer no Hyper-V Server ou Hyper-V no Windows Server. Né? E é claro, a gente também consegue fazer snapshot. Só mencionando algo que é importante aí, que apesar desses recursos estarem presentes também no Hyper-V Client, ou seja, no Hyper-V do Windows 8, Windows 8.1, que eu já vi alguns casos, as pessoas, clientes colocando em produção um ambiente de client, seja Hyper-V, ou seja VMware Workstation, VirtualBox, em produção. E nesse caso de Hyper-V, apesar de ter todas essas possibilidades, não é recomendado e colocar esse ambiente em produção, ou seja, substituir um bom servidor com Hyper-V, com fonte, com duas fontes, por exemplo, com conexões de rede, gigabit, por um desktop bom. Então, mesmo com todos esses recursos, se você estiver pensando em colocá-lo em produção, não é recomendado. O recomendado é que você tenha um servidor voltado para essa função de Hyper-V. Tá? E como que você habilita o cliente Hyper-V? Né? Deixa eu tentar compartilhar aqui para vocês a minha área aqui de trabalho. Espera aí. Vai ficar mais fácil. Espera aí.
Basicamente, vocês vão entrar no painel de controle, na parte de programas e recursos, e aí vai ter uma opção chamada ativar ou desativar recursos do Windows. Tá? E aí você vai marcar essa caixinha aí do Hyper-V, né? E ele vai automaticamente habilitar também as opções subsequentes aí da ferramenta de gerenciamento e o módulo de PowerShell e assim por diante. Tá? Bom, para habilitar via PowerShell, o comando já está aí na tela, né? Obviamente você já tem que ter liberado a execução de scripts PowerShell na máquina. E aí você vai executar esse comando que vai habilitar essa opção do Hyper-V, né? E vai poder utilizar, vai ter disponibilizado a console e o hypervisor habilitado. O Paulo falou sobre utilizando o PowerShell, né? E uma outra forma de habilitar o Hyper-V Client no Windows é utilizando linha de comando, né? O comando DISM, que aliás serve para inclusive habilitar outras funções dentro do Windows ou até mesmo corrigir instalações mal sucedidas e de repente ficou faltando alguma coisa. Então, utilizando o DISP com o comando que a gente está vendo aí na tela, eu não vou executar aqui no meu, porque não adianta, o meu já tem o Hyper-V habilitado, mas executando esse comando que você está vendo aí na tela, a gente consegue, utilizando a ferramenta de deployment, né, do Windows, a gente consegue habilitar a função de Hyper-V por linha de comando. Então, se você estiver executando, em alguns casos eu já vi, a pessoa tentou ir lá adicionar função lá adicionar recursos no Windows e não conseguiu dar algum problema, com certeza o DISM vai conseguir habilitar essa função. Tá? Uma coisa que é legal falar, né, foi até um amigo nosso que está participando, o Ricardo Pedrosa, ele trabalha no integrador da Intel aqui no Rio de Janeiro, que é o seguinte, de nada vai adiantar nós fazermos essas operações, esses comandos, se no setup não tiver habilitado o recurso de virtualização. Então ele trabalha, como eu falei, ele é integrador Intel, então ele mesmo citou que várias vezes ele recebe ligação de clientes com esse tipo de situação. O cara vai, habilita o Hyper-V ou outro hypervisor no sistema operacional e aí não funciona porque justamente o recurso de virtualização não está habilitado no setup da máquina, né, e aí impossibilita. Valeu pela dica, Ricardo Pedrosa, pela lembrança. Vou fazer uma demo rapidazinha aqui, né? Só estou com um pouco de dificuldade aqui para compartilhar a tela, mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, a gente vai demonstrar rapidinho um aplicativo da família Sys Internals, né? Mais um dos excelentes aplicativos da Sys Internals. E esse aplicativo chamado Core Info, ele demonstra
se ele faz uma análise do processador, do equipamento que você está executando, e demonstra se ele possui determinadas características que são necessárias para a utilização de um hypervisor, né? Dentre outros dados que ele traz e informa. Beleza, deixa eu ver aqui. Core Info. Beleza. Basicamente é só executar o arquivo, enfim, coreinfo.exe. Você vai baixar ali o link, eu vou retornar para a apresentação, vocês vão ver o link ali, né? E ele faz uma varredura na máquina e informa através de um asterisco, né, se a máquina suporta aquele recurso, conforme eu falei. Então, por exemplo, aqui, o Hyperthread está habilitado, então asteriscozinho, né, o Hypervisor está presente também, processador x64, né, NX, MMX, entre outros recursos. Então, se você quiser saber se o seu processador possui as características necessárias para instalar habilitar um hypervisor, né, tanto em desktop, notebook, quanto em servidor, né, aí você roda esse Core Info. A Intel tem um programinha específico dela que informa isso, a AMD também, né? Mas a ideia era só mostrar o Core Info bem simples, né? Bem informativo, bem intuitivo. E aí você já sabe se a máquina suporta ou não, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação. Vocês fazem um download nesse link aqui. Outra demo rápida, né, que eu vou fazer aqui no ambiente que não estava nem tão preparado, tá? Que a console já está aberta, né? Se a gente fosse demonstrar, habilitar a função de hypervisor, aí tem que dar o boot na máquina, enfim, não ia ficar uma coisa muito interessante. Então aqui o Hyper-V já está habilitado no meu notebook, né? Tem aqui algumas máquinas de teste, uma demo rápida, bem fácil, a ferramenta de muito fácil de utilização, não tem muito segredo, né? Criar um servidor, você dá um novo, máquina virtual, né? Aqui tem as informações, você vai entrar com o nome dela, 500, ok? Se você quiser armazenar em um outro local, você marca aqui, senão ela vai armazenar no... Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Legal. Voltando. Botão direito na máquina, no servidor, né? Enfim, na máquina que o Hypervisor está habilitado. Novo, máquina virtual. Defino o nome aqui, Quintas. Se eu quiser armazenar em um outro local, né, eu clico essa combo. Se não, ele vai armazenar no default, que é esse Program Data Microsoft Windows Hyper-V. Vamos avançar. Geração 1 ou geração 2? Geração 1, Hyper-V baseado em Windows Server 2008, 2008 R2, tá? Onde havia uma limitação menor de disco, de memória, enfim, de recursos. E geração 2 já são máquinas virtuais baseadas em Hyper-V Windows Server 2012, tá? E Windows 8. Com suporte à inicialização segura, né? SCSI, PXE, enfim. Assim por diante, entre outros inúmeros recursos. Tá? O formato é diferente, geração 1 é VHD, a geração 2 é VHDX, né? Então fica essa questão aí. Vamos optar aqui o default, quantidade de memória, né? Se eu vou utilizar um recurso bem interessante chamado memória dinâmica. O que é memória dinâmica? Eu consigo dizer que a máquina ela vai ter no mínimo X de memória e no máximo X de memória. O que vai ser isso? Ele não vai alocar a quantidade máxima de memória. E sim, a quantidade de memória vai flutuar entre o mínimo e o máximo mediante a utilização e a demanda da máquina. Tá? Isso é um recurso bem interessante, mas que também pode se tornar um problema, se mal dimensionado.
se você colocar memória dinâmica em todos os equipamentos em um servidor hypervisor que tenha uma quantidade pouca de memória, enfim, pode se tornar um problema, tá? Mas é interessante conhecer. Avançando, parte de rede, no caso aqui eu já tinha criado switches virtuais, né, adaptadores virtuais. Então aqui você escolhe quais são, né, qual que vai estar definido. Você pode depois adicionar mais placas de rede, né. Aqui só a questão do disco, se você vai criar um disco novo, você pode utilizar um disco virtual existente ou então criar a máquina e depois adicionar um disco virtual, tá? Aí você avança, instala o sistema operacional mais tarde, ou através de um CD-ROM, um DVD que você vai colocar no leitor óptico físico do seu equipamento, né? Ou através também de uma imagem ISO, né? Que é o método mais rápido de você instalar, né? Vamos simular aqui rapidamente também, só para você ver. Eu acredito que a maioria já deve ter feito esse tipo de operação, que é bem simples, bem tranquilo. Eu peguei esse exemplo aqui mesmo, o Windows 8.1 já está aqui no gatilho já, a ISO Windows 8.1. Ou eu poderia simular, iniciar a máquina através de um disquete virtual, né, um VFD. Tá? Não vai ser o caso aqui. Aí um resumo do que vai ser criado, né, deixa eu só aumentar essa quantidade de memória aqui. Ok. Concluir. Beleza, vai iniciar um processo de criação da máquina. Ela já vai aparecer aqui na console. Tá, vamos ligar ela, botão direito, conectar. Ok. E vou ligar ela aqui, para que vocês vejam o processo de instalação iniciando, só para demonstração mesmo. Não vamos levar até o final não. Tá. Opa, memória suficiente. Botei memória demais. Espera aí. O equipamento que está no talo já. Vê se com 1 GB ele sobe. Legal. E aí a máquina ligou, né, vai estar sendo iniciado aqui o processo de instalação. É um disco virtual novo, não tinha nada nele, enfim. Então tá aí. Uma demonstração bem rápida e simples da criação e do início da instalação de uma máquina virtual baseada em Hyper-V no Windows 8.1. Tá? Vamos retornar aqui para a apresentação. Beleza. A gente não vai fazer o clone e também a transformação P2V num próximo webcast com uma infraestrutura mais adequada de servidor, enfim, a gente faz esse tipo de cenário. Um utilitário bem interessante é o Disk to VHD, onde você consegue transformar através outra ferramenta SIS internos, tá? Você consegue transformar discos físicos em discos virtuais e aí você cria uma máquina virtual e sobe, atacha esse disco que era físico, se transformou em virtual, atacha ele a essa máquina virtual e sobe essa máquina. Isso é um processo de fazer P2V, que é transformar uma máquina física para virtual. Tá? Não é um processo, digamos, que seja 100% de sucesso, até porque tem questão de controlador, enfim, pode acontecer do sistema operacional subir com erro, você tem que corrigir, mas faz parte da nossa operação, do trabalho do consultor, do analista, do técnico de TI. Tá? E aí fica aí para uma próxima a gente demonstrar esse processo, até porque o processo de conversão, né, ele demora um pouquinho, tá? De disco físico para disco virtual. Tá? Nesse caso, você está virtualizando apenas o disco. Existem outros métodos, outras ferramentas. A gente faz depois um webcast sobre. Eu tenho um vídeo publicado a respeito. A Microsoft mesmo tem ferramentas, seja pelo System Center ou ferramenta standalone, que você pega uma máquina física e transforma ela totalmente em virtual. Não somente o disco, como você faz toda a preparação, instala os drives de máquina virtual, prepara o sistema operacional para que ele seja virtual. Tá? Nesse caso aqui, com disco de VHD, você só virtualiza o disco, cria uma máquina virtual, atacha esse disco e tenta subir para ver o que vai dar. Tá? Beleza, vamos lá. Alexandre, preparou alguma coisa a respeito?
Paulo, eu tô sem o meu HD externo aqui, deixei no trabalho. Eu não vou conseguir executar esse remote desktop aqui porque minhas máquinas estão todas no HD externo. Sem problemas. Hoje a gente teve realmente foi uma situação atípica, né? A gente tinha preparado uma coisa, o André não pôde conectar, infelizmente. O Alexandre teve essa questão aí de estar retornando de viagem, voo atrasou, enfim. Chegou na correria, inclusive pedir desculpa se vocês tiveram que esperar um pouquinho. Né? E eu, por incrível que pareça, estou no trabalho, dei sorte de não ter sido acionado aqui. Né? E aí a gente fez essa apresentação um pouco mais dinâmica assim, e rápida. Né? Pedir desculpas a vocês e abrir aí para perguntas, o André já está respondendo, se alguém tiver mais alguma. Tá? Alexandre, se quiser falar mais alguma coisa. Pessoal, como o Paulo falou, gostaria de pedir desculpa aí pela demora de ter conectado. Eu cheguei agora há pouco de São Paulo. Peço desculpa novamente ao pessoal. Lembrando que no Microsoft Virtual Academy tem bastante material não apenas sobre virtualização no Windows, no Windows 8, Windows 8.1, mas também de material voltado até mesmo para a certificação do Windows 8. Então, acessem www.microsoftvirtualacademy.com, façam os treinamentos lá, porque são treinamentos práticos e treinamentos voltados para o ambiente real. Ok? Pessoal, novamente agradecer e nos veremos em breve, né, nas próximas sessões que iremos apresentar. Fica aí os nossos contatos. A gente faz um podcast, não semanal, mas frequente, a respeito de TI. Quem quiser saber mais informações, acessa www.paulosantana.com, tá? e o alexandreprado.com. Tá bom? Obrigado a todos, até a próxima. Alexandre. Pessoal, obrigado aí. Obrigado pela participação aí. A gente teve quase 35 pessoas e agradecer ao Tiago e ao Eduardo. Agradecer também a presença do André, que nos ajudou aí, mesmo que com a dificuldade aí. O José Vidal também, o Rafael Bernardi. Acho que na próxima semana nós temos outro, né, Eduardo? Mais um webcast aí. A gente vai estar falando de MAP, se eu não me engano, de Microsoft Assessment and Planning. Contamos com a presença de todos vocês. E como o Paulo falou, a gente tem o nosso podcast. A gente está esperando aí a participação do Eduardo, do Thiago, de outros membros aí da comunidade. E muito obrigado, peço desculpa novamente e aguardo vocês na próxima. Beleza, pessoal. Agradecer ao Alexandre Prado, ao André Luiz e ao Paulo Santana pela participação no Quintas da TI. A gente sabe que imprevistos acontecem e isso está tranquilo. As inscrições para o Quintas da TI referente ao mês de setembro já estão abertas, né? É só acessar o nosso portal lá, windowsstudygroup.com.br, e lá vai ter os links para todas as próximas sessões. Tá? Mais uma vez, obrigado. Eu vou parar a gravação aqui e a gente dá continuidade aí, o pessoal quiser falar alguma coisa. Obrigado e até a próxima.